Olá! Nosso encontro de hoje será com o conteúdo de autoconhecimento e crescimento. Isso mesmo. Aliás, será que há possibilidades para falar sobre autoconhecimento e não falar sobre crescimento? Acredito que não, não é? Autoconhecimento está intimamente ligado e implica, né, num desenvolvimento, num crescimento que podemos dizer assim, tem várias vertentes, e aqui no conteúdo de hoje eu quero trazer a possibilidade de uma reflexão junto de você num crescimento voltado para a área emocional, socioemocional, já que dentro deste conteúdo, né, socioemocional, o autoconhecimento é, vamos dizer assim, o primeiro degrau para essa grande estruturação de vida e etc, e etc. Quando nós falamos em autoconhecimento e família, ou autoconhecimento e educação, ou autoconhecimento e desenvolvimento humano, nós trazemos e conectamos nisso não somente a nossa mudança, mas a nossa mudança que atinge, que alcança outras pessoas e outros patamares, né? Ao investir em autoconhecimento, nós entendemos com toda certeza que quem melhor nós somos, quem somos, o que nós temos de melhor, né? Quando nós investimos em autoconhecimento, nós poderemos, por exemplo, pensar aonde é que nós queremos chegar. E enquanto pai, enquanto mãe, nós poderemos também pensar onde é que queremos que a educação do nosso filho os leve, de que forma. Quando nós investimos também em autoconhecimento, sabemos que de alguma forma e de formas muito significativas, nós aprendemos a construir tomadas de decisões muito importantes. Sim, parece simples, né? Mas muitas vezes tomar decisões é um ato, em algumas vezes eu diria assim, em grandes momentos, é um ato até de coragem, né? Ou seja, se eu não tenho esse conhecimento pessoal, como eu posso tomar decisões mais assertivas? Se eu quero mudar de cidade, se eu quero mudar de emprego, se eu quero mudar a forma de me comunicar com meus filhos, se eu quero, enfim, né? Como é que nós poderemos fazer isso? O que mais eu valorizo nas outras pessoas? O que mais eu valorizo nos meus filhos? O que mais eu valorizo daquilo que as pessoas fazem e que no dia a dia, na rotina da vida, eu às vezes passo tão batido sem perceber? É deste autoconhecimento que eu quero falar com você hoje, né? Para que a gente possa pensar um pouco, analisar um pouco, refletir um pouco e a partir daí criar as nossas próprias estratégias, criar as nossas conexões entre aquilo que nós estamos vivendo, da maneira como estamos vivendo, da maneira como estamos produzindo os nossos resultados e de fato, o que nós queremos, aonde é que nós queremos chegar. E talvez você vai entender que, por mais difícil que seja
dar este passo, a partir dele você vira de uma forma tão significativa e tão poderosa a chave para muitas mudanças e para um crescimento que você talvez não consiga imaginar. Quando nós falamos, né, em autoconhecimento, em olhar, em transformações dentro daquilo que nós já temos muitas vezes tão enraigados, né, na verdade, dentro de nós, vamos entendendo que os nossos padrões comportamentais, a nossa forma de nos comunicar, os nossos hábitos, muito disso nós vamos adquirindo, não por conhecimento, e sim porque entendemos que seja uma conveniência aqui ou uma conveniência ali, ou talvez uma forma mais algo que nos traga uma pertença mais legítima. Porém, né, em alguns momentos da vida é importante que nós saibamos, que nós possamos entender que apesar, nós precisamos ter, sim, as nossas escolhas. E precisamos, mais do que as nossas escolhas, entender quem de fato nós somos. E aí, não tem como não conectar isso ao crescimento. Agora, imagine você quando isso está atrelado a um processo de desenvolvimento humano familiar. Quando isso está atrelado às paredes familiares, aos nossos filhos, à nossa estrutura conjugal, e aí as implicações e as extensões, os desdobramentos que tudo isso gera, né? E mais até, isso gera, o tanto que isto gera, ou a falta disso também, o que poderá gerar. Então, quando nós falamos e quando nós estruturamos de uma forma calculada no sentido de planejada, podemos dar passos talvez um pouco mais lentos, talvez um pouco mais curtos, mas passos seguros. Nós sabemos, sabe aquele ditado, aquele lance de falar assim, não, eu sei muito bem aonde é que eu estou pisando. É mais ou menos por aí, né? O autoconhecimento, ele é exatamente isso, saber aonde é que você está pisando e de que forma você está pisando. Nem sempre no decorrer da vida nós pisaremos no mesmo terreno ou pisaremos da mesma forma, na mesma velocidade. O mais importante não é isso. O mais importante é nós entendermos como nós devemos pisar nos terrenos por onde a vida, né, vai seguindo. Nós não estamos aqui engessadinhos, pronto e acabou. Não, né? Talvez não. Hoje você tem um filho, por exemplo, pode ter um filho de 2 ou 3 anos, daqui a pouco ele já terá 5, daqui a pouco 7, daqui a pouco 10, daqui a pouco 14 e assim sucessivamente. E todo este crescimento, né, desta linha cronológica, todo este crescimento orgânico, ele está intimamente conectado às tuas escolhas enquanto família, aos teus passos enquanto família. E isso tem uma ligação direta e consistente ao autoconhecimento, né? Quando nós paramos para imaginar, por exemplo,
já que nós falamos sobre passos, já que nós estamos aqui fazendo essa analogia entre autoconhecimento e sabermos onde estamos pisando, e eu acho perfeita essa analogia, podemos imaginar que se estamos, por exemplo, na praia, usamos um tipo de calçado, porque teremos um tipo de solo e pisaremos de uma tal maneira. Se estamos, por exemplo, num terreno escorregadio, nós teremos de estar mais atentos, mais seguros, mais lentos, para não corrermos o risco de escorregarmos. Se nós andarmos, por exemplo, por um terreno cheio de pedregulhos, talvez precisaremos também, até mesmo, muitas vezes, de um apoio. Nós vamos desenvolvendo tantas habilidades ao longo da vida, habilidades que nós temos necessidades, que nós decidimos por tê-las, e habilidades que vão aparecendo na nossa vida, né? Vão aparecendo situações em que exijam estas habilidades. Assim como esse terreno pedregoso, por exemplo, cheio de pedrinhas que escorregam. Como que a gente anda num terreno desse? Por exemplo, quem já andou na neve sabe o quanto que escorrega, né? E é fácil, será, andar na neve? Será que quem nunca foi para um país onde neva, ao pisar na neve pela primeira vez, consegue calcular com precisão a pressão, a velocidade, a intensidade destes passos, né? Ou desse passo? E assim nós podemos, então, trazer para a nossa vida algo que faz sentido, né? Porque está aí na lida de cada dia, e aí com isso associarmos talvez a grandes mudanças que nós precisaremos fazer ao longo da nossa vida. Eu gosto muito dessa frase que eu acabei de falar, quando o tema, quando o conteúdo, quando o assunto, quando a proposta é essa exatamente, né? Eu dou passos seguros, eu sei aonde eu estou pisando. E a pergunta que eu quero te fazer agora é exatamente esta, mas olhando para o teu autoconhecimento. Você sabe aonde você está pisando? Você sabe de que forma você está pisando? Ou melhor, estar pisando da forma como você está pisando está confortável para você? Só você conseguirá responder isso. E esta resposta não é para mim, esta resposta é para você. Assim como também eu faço essa pergunta para mim, né? Olhando para minha vida pessoal, olhando para os meus afazeres, para as minhas mudanças, para aquilo que eu desejo para minha vida, né? Os meus passos, os meus pés estão seguros, né? Mas conforme eu ando e conforme nós vamos caminhando, né, ao longo da vida, nós vamos entendendo, e feliz aquele que pode entender que ora nós estamos pisando num chão totalmente desconhecido, totalmente escorregadio e com riscos inclusive, né, para nossa vida. E eu já contei minha história, né, para vocês. Eu uso uma bengala, né, para andar.
Eu não tenho esta mobilidade, eu não tenho este movimento, né, com os pés. Então, para o nosso equilíbrio, né, para nós andarmos, nós precisamos ter este movimento dos pés. E eu não tenho. Então, eu uso uma bengala. Essa bengala, ela me dá equilíbrio, ponto. Por exemplo, dentro da minha casa, que é um espaço que eu tenho total domínio, que eu conheço cada canto, cada pedacinho dentro da minha casa, né? Que o chão, ele é sempre o mesmo, a textura, os espaços de apoio estão sempre ali. Dentro da minha casa, eu não preciso usar bengala, eu não uso bengala. Quando eu saio de casa, impossível. E mais do que isso, quando eu estou num evento ou quando eu vou subir, né, para dar uma palestra, ou quando eu vou para um lugar onde é o primeiro momento, é a minha primeira vez naquele lugar, enfim, quantas e quantas vezes esta bengala não foi suficiente para os meus pés estarem seguros, apesar, né, de muitas vezes eu nem usá-la dentro da minha casa. Nesses momentos eu precisei pedir ajuda para alguém, precisei pedir ajuda de fato para segurar uma mão na bengala e a outra mão em alguém. Eu trago isso para a nossa conversa, para a nossa fala, porque isto é autoconhecimento. É eu saber quando eu posso caminhar com as minhas pernas tranquilamente, é eu saber quando eu posso caminhar com as minhas pernas com uma certa precaução, e é eu saber quando somente as minhas pernas não darão conta de caminhar. Eu já vivi situações em que há muito tempo, né? Não há muito tempo, mas há um tempo atrás, onde eu não pedi ajuda. Eu acabava dando um jeito e eu ia. Quantos tombos eu levei, quantas machucaduras eu fiz fisicamente, porque as minhas escolhas ali naquele momento, elas tinham um poder de consciência bem pequeno, né? E eu digo um poder de consciência e não de maturidade, e não de crescimento, porque naquele momento o mais importante para mim foi ou era dar conta sem ter que pedir ajuda. E aí eu fui entendendo, eu precisei passar por este desequilíbrio, como diz Piaget, né? Que para haver aprendizagem, todo indivíduo ele precisa de ter as duas situações, o equilíbrio e o desequilíbrio. Então, quando nós estamos no desequilíbrio, ninguém quer ficar no desequilíbrio, né? Então, nós nos movemos para nos equilibrar. E uma vez equilibrados, nós não ficaremos para sempre equilibrados. Ou seja, a vida, a dinâmica da vida se encarrega de nos desequilibrar. E aí nós vamos nos equilibrar, e assim vai, nós fazemos esta roda girar. Estou falando embasada numa teoria que é de Jean Piaget, né, que é um biólogo, um teórico da pedagogia e da psicologia de uma relevância incrível. Mas na minha vida, assim como na sua, eu dei um exemplo, né, de situações que eu já vivi,
e que fizeram, que faz nesse momento total sentido para que eu possa trazer para você um pouco desta, fazer disto uma analogia, né? Então, quando nós pisamos, precisamos de fato sabermos onde estamos pisando. E autoconhecimento é isso, saber aonde você está pisando. Tem como andar por aí sem saber? Tem. Mas e aí? Nós corremos muitos riscos, não é? Riscos de furar o pé, de quebrar, de cortar e até mesmo de ficar sem um pedaço do pé ou do pé inteiro, né? Aquelas assim, sendo trágicas, mas é real, né? Quando nós vamos vivendo a vida, né, num frenesi, sem nos olhar, sem nos olhar no sentido de refletir mesmo, de sermos críticos com aquilo que somos, impossível chegarmos ao crescimento, né? Imagine isso voltado, ou isso então numa dimensão de paz, numa dimensão onde nós olhamos para os nossos filhos e não somente nós precisamos ser o modelo este modelo, né, de autoconhecimento, como também temos de ser os mediadores deste processo no desenvolvimento deles. Então, imagine você dentro deste espaço, dentro dessas paredes familiares, de que forma você pode saber exatamente onde você está pisando. E se onde você está pisando, de fato, é um lugar seguro, né? Um lugar onde você está não somente caminhando, como também conduzindo pessoas neste caminho. Quando eu olho para a minha história e quando eu olho para esse contexto, né, de autoconhecimento e crescimento, impossível eu não olhar para minha história enquanto mãe, e mãe, por exemplo, de 3 meninas que cresceram e foram embora fazerem faculdades e de lá, né, cada uma fez a sua escolha. Olha, talvez dentro das experiências mais dolorosas da minha vida, dolorosas num sentido, numa valência positiva, tá? Ok? Dentro das experiências dolorosas, talvez tenha sido uma das maiores, dentro desta valência positiva. Tudo que nós queremos enquanto mãe, né, enquanto pai, enquanto pais, é ver os nossos filhos crescerem e se desenvolverem a caminho, a direção da autonomia. Então nós educamos, não medimos esforços, buscamos aqui e acolá, movemos mundos e fundos para que isso ocorra, não é mesmo? Só que quando isso de fato está ocorrendo, nós nos sentimos como que numa situação muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo que orgulhosos, realizados, missão cumprida, felizes, ao mesmo tempo, junto, grudado, ao mesmo tempo, um ninho, gente, que é tão vazio, né, pela falta, que fica impossível de ser dito, de ser explicado, de ser contextualizado.
Ana, mas por que você está trazendo isso dentro deste conteúdo de autoconhecimento e crescimento? Justamente por isso. Eu disse que dentro dos meus momentos de sofrência da vida, dentro dessa valência positiva, claro, talvez esses tenham sido os momentos mais difíceis, ok, porém, talvez não, com toda certeza, foram o momento de maior crescimento da minha vida. Maior crescimento porque a partir do momento em que eu estou numa condição onde eu atingi aquilo que a vida, durante toda uma vida, eu fui construindo, e eu atingi esse patamar, a partir daí eu preciso me reinventar. E reinventar, na minha opinião, é 1000 vezes mais difícil do que inventar. Talvez este inventar seja o cumprimento normal da vida. E o reinventar é quando nós já esgotamos todas as fases, entre aspas, negrito e itálico e grifado, ok? Entenderam? E aí nós olhamos e, peraí, deixa eu procurar de novo e enxergar onde é que está, peraí, o horizonte que eu preciso de novo, ou então de uma forma totalmente inusitada, reiniciar, recomeçar, reinventar, e aí para seja lá para o que for. Quando as minhas filhas se tornaram adultas, autônomas, independentes, donas de si, com as suas histórias, com as suas próprias pernas, sabendo exatamente onde elas estão e estavam pisando, olhar para isso foi um momento de profunda solidão, mas ao mesmo tempo uma solidão que me trouxe um encontro tão íntimo e tão possível de aprofundamento dentro deste autoconhecimento. Posso dizer para você sem dúvida alguma, a vida é uma usina de possibilidades, né? Onde nós vamos o tempo todo nos deparando com situações que, a partir delas, nós podemos, não significa que faremos. Uns fazem, outros não, enfim, mas podemos, a partir delas, dessas situações, entender muitas coisas, enxergar muitas coisas que talvez num chãozinho normal, né, dentro da minha casa, ali na minha cozinha, no meu quarto, no meu corredor, na minha varanda, eu não iria enxergar nunca, né? Então, muitas vezes, essas pedrinhas, esses pedregulhos, essa água excessiva que escorrega, esse lodo é importante, nos faz cautelosos, nos faz passíveis de autoconhecimento. E aí não importa se você tem 4 ou se você tem 14 ou se você tem 50, como eu. Estamos todos com a mesma possibilidade de nos autoconhecermos e crescermos. Porque esse crescimento que eu falo, ele está não aqui fora, mas totalmente aqui dentro,
aqui dentro, né? Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, apesar de estar fora. Então, olhar para tudo isso é, sem dúvida alguma, um ato de total coragem, autoconhecimento e crescimento, pais e mães e filhos e família. É um ato que precisa de muita coragem, tá bom? Espero que você tenha gostado e que faça para você um grande sentido. E me deixa aqui uma dica ou então uma experiência que você esteja vivendo voltada para o autoconhecimento. Beijo no coração e até nosso próximo conteúdo.